Olá pessoal, graça e paz. Primeiramente eu quero desejar a você um feliz 2022, que nesse novo ano, nesse novo ciclo, você possa seguir os desenhos de Deus, aquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre isso, sobre nós seguirmos os desenhos de Deus, para aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. Olha só, sempre quando chega um final do ano, eu tenho a oportunidade de estar sozinho, como eu estou aqui hoje estou de folga, né? Minha esposa está trabalhando, logo ela chega, e eu aproveitei esse tempo para refletir, né, acerca de algumas coisas, acerca daquilo que no começo do ano de 2021 eu falei ao Pai na virada de ano, é aquilo que eu conversei com o Espírito Santo, aquilo que o Pai já tinha vindo me dar direções para esse ano de 2021, que se finalizou. Eu não sei para você, mas 2021 para mim foi um tempo extraordinário, apesar dos pesares. Grandes coisas aconteceram, eu me casei, né? Então Deus movimentou muitas coisas, vivemos muitos milagres do Pai. E eu não sei você, mas eu aguardo com uma grande expectativa pelo que esse ano de 2022 há de acontecer na minha vida. E eu creio que grandes coisas o Senhor também há de manifestar na sua vida também. Queridos, sabe, esses dias eu estava falando com o Pai acerca das direções do Espírito Santo, acerca da unção do Espírito Santo. Nós finalizamos no mês de dezembro, agora de 2021, um tempo de ativação profética, um tempo onde nós recebemos ativações de Deus, onde muitos milagres nós recebemos, né? Deus falou conosco de forma gloriosa, de forma grandiosa. Pessoas tiveram experiências com o Senhor e em nome de Jesus vão continuar tendo. E hoje eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Esse é o primeiro dia do ano. Como o primeiro dia do ano, eu quero que você já comece entendendo aquilo que Deus tem profeticamente para você nesse ano. Aquilo que o Pai desenhou para você nesses dias. Amém? Eu creio que o Pai tem desenhos extraordinários e se nós de fato nos alinharmos aos desenhos de Deus, nós vamos poder contemplar aquilo que Deus ele quer fazer. Entenda uma coisa. Toda vez que Jesus ia fazer algo, toda vez que Jesus ia manifestar algo, ele sempre tinha uma referência. E essa referência sempre era a pessoa do Espírito Santo. Sabe, queridos, muitas das vezes a gente começa a gerar planos, começa a gerar projetos. Isso não está errado. Não me entenda mal. Isso não está errado. A própria Bíblia diz em Provérbios: apresenta os teus planos ao Senhor e todos eles serão bem-sucedidos e serão prósperos. A questão é que nós precisamos entender os desenhos proféticos de Deus para as nossas vidas, sabe? Muitas das vezes chega final de ano e a gente começa a declarar: Deus, eu quero isso, Deus, eu vou fazer isso. Mas, cara, sabe o que nós precisamos entender nesse tempo? Que Deus ele está levantando filhos maduros e filhos que são guiados pela voz do seu Espírito. Caio, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer para você que esse é o tempo onde os desenhos proféticos de Deus têm sido revelados aos filhos, porém eles não têm se atentados a seguir esses desenhos proféticos. Esse é o tempo em que Deus está trazendo a restauração do altar de intimidade para os filhos. Amém? É um tempo onde os filhos maduros vão se sobressair sobre os filhos imaturos. E o que vai trazer essa maturidade, o que vai gerar essa maturidade dentro de você, é o nível de entrega e o nível de obediência que você vai ter diante das direções do Espírito Santo. Sabe, queridos, esse ano eu comecei a dizer: Deus, eu quero viver os desenhos proféticos do Senhor, independente do que ele vai me custar. Sabe, toda vez que Deus ele nos chama para viver os desenhos proféticos dele para a nossa vida, ele sempre vai pedir que nós venhamos abrir mão de coisas.
nós venhamos abrir mão de algo. Eu não sei o que hoje é prioridade na sua vida, mas muitas das vezes, se a prioridade não é aquilo que vai se encaixar com os desenhos proféticos de Deus, Deus ele vai pedir para você abrir mão disso. Sabe, eu vejo muitas pessoas dizendo: pastor, ministra a unção sobre a minha vida. Pastor, libera a unção do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas sabe, querido, não adianta você receber a unção, não adianta você manifestar o poder de Deus, não adianta você movimentar o mundo espiritual, se o que é primordial você não tiver entender os propósitos de Deus, entender o desenho profético de Deus para a sua vida e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe, quando eu começo a olhar para o livro de Êxodo, eu começo a perceber e observar um Deus que queria manifestar aos seus filhos e destravar de uma vez por todas a sua sensibilidade espiritual. Deus queria se apresentar ao povo, mas o povo não queria abrir mão dos seus altares danificados. Caio, como assim? Olha só, Deus chega para Moisés e fala: olha, Moisés, fala para o povo se santificar, se separar. Santificação significa se separar, porque amanhã eu descerei no meio de vós. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você tem tido experiências comigo, você conhece a minha presença, mas eu não quero apenas que você entenda, você conheça, você saiba quando eu estou. Eu quero que os meus filhos também desfrutem dessa realidade. O desejo de Deus, quando Ele forma o homem, nunca foi que o homem andasse só, mas sempre que houvesse um relacionamento com Ele. Sempre que o homem se relacionasse com Deus, vivesse em uma parceria com Deus, em unidade com Deus. Então Deus diz para o povo, para Moisés: avisa o povo para se santificar. Moisés vai, fala ao povo: olha, se santifiquem, porque amanhã Deus há de se manifestar no meio de vocês. E sabe, querido, a Bíblia diz que quando o povo vem e eles começam a observar que Deus ele chega, clangor de buzina, o toque do chofar, o monte fumega, começa a trovejar, começa a pegar fogo, a tremer. A Bíblia diz que o povo teme. E esse temor que o povo tem é um temor de medo. E a Bíblia diz que o povo começa a se afastar, começa a retroceder. E Moisés começa a observar. E sabe o que o povo diz para Moisés? Moisés, não fale Deus conosco para que não morremos. Fala tu e ouviremos. O povo estava dizendo: Moisés, nós não queremos ter um relacionamento com Deus, porque essa dimensão que Deus quer revelar para mim, eu não entendo, eu tenho receio, mas eu sei que eu vou ter que abrir mão de coisas. Algo dentro de mim vai ter que morrer. Sabe, o povo preferiu permanecer com as práticas vivas do que permanecer que aquelas práticas morressem para viver um relacionamento intenso com Deus. As pessoas ainda hoje, infelizmente, muitas das vezes nós somos assim. Nós terceirizamos o ouvir da voz de Deus. Nós não queremos entrar no ambiente. Nós não queremos entrar no lugar secreto. Nós não queremos entrar em uma atmosfera de relacionamento com Ele, porque nós sabemos que algo vai ter que morrer dentro de nós. E nós queremos terceirizar. Não, pastor, ora por mim, jejua por mim, se consagra por mim, se entrega a Deus por mim, porque quando o Senhor falar eu vou ouvir e vou obedecer. Cara, filhos que rejeitam a comunhão com seu pai nunca vão experimentar o que é estar na presença dele. Tem pais que se afastam dos seus filhos, que não exercem a paternidade, mas tem filhos que se afastam dos seus pais e depois sofrem e colocam as culpas nos seus pais, dizendo: não, meu pai nunca me quis. Sabe, queridos, a Bíblia vai dizer que quando Moisés estava no monte,
Ele estava num relacionamento com Deus. Moisés provou de tudo. Entenda uma coisa: quando você de fato decide se relacionar com Deus, Deus ele vai provar o seu coração. Deus ele vai te chamar para um lugar onde ele vai provar o seu coração. Ele vai te mostrar duas coisas: o poder e a intimidade. Diante disso, você passa por um tempo onde você é provado pelo poder e pela intimidade. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vão até Ele somente para adquirir o poder. Eu estou buscando a Deus porque eu quero impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Eu estou buscando a Deus para ser usado hoje no culto de libertação, no culto de milagres. Eles buscam a Deus pelo que Deus pode dar a eles e não por quem Deus é. Moisés viu a manifestação do poder. Moisés viu o sobrenatural, a operação de milagres acontecendo no meio do deserto. Mas Moisés provou o ambiente da intimidade. E sabe, queridos, quando Moisés ele prova o ambiente da intimidade, algo acontece. A Bíblia diz que enquanto Moisés está no lugar secreto, lá no monte com o Pai, quando Moisés está envolvido pelo 7º nível de glória, Moisés está intensamente incendiado pela presença. A Bíblia diz que Deus ele olha e vê o povo que levantou um altar. Eles fizeram um ídolo, bezerro de ouro. Eles começaram a adorar aquela imagem. Moisés se ira, Moisés desce, Moisés derruba tudo. E Deus chega para Moisés e fala: Ei Moisés, fica tranquilo. O povo não rejeitou você. O povo me rejeitou. Não é você, o problema do povo não é com você, é comigo. Cara, aquilo deve ter quebrado o coração de Moisés. Aquilo deve ter ferido o coração de Moisés. Sabe, Deus queria manifestar o relacionamento com o povo. Mas o povo não queria o relacionamento com Deus. Sabe você que é casado, você que namora, você que está noivo, ou você que não, mas você gosta de alguém, você vai atrás dessa pessoa e você quer expressar o carinho, quer dar atenção, quer conversar, quer estar junto com aquela pessoa. E a pessoa fala: não, sai daqui, vai pra lá. Sabe quando você fala: cara, vamos ficar junto, vamos conversar, não sei o que, a pessoa: não, tô cheio de coisa pra fazer. E ela começa a te ignorar. Isso parte do teu coração, não parte? Imagina o coração de Deus. Deus querendo conversar com o povo e o povo dizendo: não fale. Olha só o que o povo diz: não fale Deus conosco para que não morramos. Fala tu e ouviremos. O povo tinha uma consciência de que se Deus falasse com eles, eles morreriam. É claro que ninguém podia ver a glória de Deus. Moisés provou a bondade de Deus. E por causa dessa bondade, Moisés foi inserido no 7º nível de glória. Mas Deus iria se revelar ao povo. A Bíblia diz que no meio do trovão Deus falava com Moisés e Moisés respondia. Cara, você consegue entender essa dimensão de relacionamento? Onde Deus falava através de um trovão e Moisés o ouvia, o compreendia e o respondia. Quando eu vejo pessoas que falam: olha, eu estou aqui sentado, veio um passarinho, começou a falar comigo e pá, começou a falar isso. Eu falo: uau! Antes eu achava loucura, mas é um nível de intimidade. Sabe quando você entra num lugar secreto, no seu ambiente, cara, você começa a conhecer e a desfrutar níveis de relacionamento em Deus que você nunca compreendeu antes e nunca imaginou existir. É num lugar secreto que você entra no nível de maturidade, onde a voz de Deus não vem pelo arrepio, não vem pelo fogo que você sente, porque isso são frequências da manifestação do Espírito Santo, mas você começa a entender como Deus se movimenta e como Deus ele fala com você.
Sabe, no lugar secreto, é lá onde sua estrutura espiritual, o seu relacionamento com Ele é gerado. É lá que Ele se revela de forma extraordinária, de forma que se você for lá fora e contar, olha, Deus falou isso comigo, muitos não vão compreender. Muitos não vão entender, porque a mentalidade, a estrutura, a maturidade deles não foi gerada. Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu prometi a terra prometida para vocês, mas eu te digo uma coisa, eu não vou, mas o meu poder vai com vocês. Fica tranquilo que nada vai atingir o povo. Nada vai matar o povo. O povo não será atacado. O meu poder, o meu anjo que simbolizava o poder, vai com vocês. Sabe o que Moisés disse? Não, Deus, eu não quero. Cara, Deus disse: eu vou cumprir a promessa. Eu vou fazer você entrar. Mas quando você entende o que é a presença, o que é a intimidade, o que é o relacionamento com Ele, o que é o poder, você vai preferir sempre a presença de Deus. Moisés disse: não, Deus, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui. Moisés estava dizendo: do que adianta o poder? Do que adianta a terra prometida? Do que adianta aquilo que o Senhor prometeu, se a sua presença não vai estar comigo? Se a sua presença não vai estar lá. Cara, para quem não tem um relacionamento com Deus, para quem não se importa em buscar um relacionamento com Deus, apenas busca o poder, a presença para Ele não significa lá muitas coisas. A intimidade não significa lá muitas coisas, porque Ele está interessado no que vai manifestar e não em quem está na intimidade com Ele. Ele não vai saber diferenciar a presença do poder. Tem pessoas que elas estão tão no poder, cara, que ela não tem mais intimidade. Isso é algo sério, queridos. Talvez hoje você parou e pensou: Deus, eu estava indo só pelo poder e agora eu preciso voltar e restaurar um altar de intimidade. É no lugar secreto. Sabe, algumas pessoas chegam para mim: pastor, por que é tão difícil ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Eu entro no meu lugar secreto, eu fecho a minha porta, eu busco, mas parece que Deus não fala comigo. Não é que é difícil, querido. É que Ele precisa quebrar as barreiras que nós construímos. Aquilo que nós absorvemos, que tem nos atrapalhado e que formou barreiras para que nós ouvíssemos a voz dEle. Então Ele precisa reconstruir, como é que eu posso dizer? Destruir tudo isso e reconstruir os alicerces corretos para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Você consegue compreender? Ele é mais real do que eu e você podemos imaginar. Ele não é o arrepio que você sente. Ele não é o fogo que você sente. Entenda isso, são manifestações da presença, do poder dele, são reações à unção, mas ele é mais real do que tudo isso. Ele quer se relacionar comigo e com você. Convide Ele, se renda a Ele. Pastor, mas eu vou ter que abrir mão de coisa. Cara, que se exploda. Desculpa pela palavra, mas que se exploda. Do que adianta nós termos tudo? Do que adianta nós termos, manifestarmos tudo e não termos a presença? É possível você manifestar o poder, mas você não ter a presença. Mas é inevitável alguém que carrega a presença, o poder não se manifestar. Quando você só tem o poder, você anda nesse nível de autoridade, nesse nível de manifestação. Mas quando você tem a intimidade, você anda no nível mais elevado. O nível de intimidade você não revela para as pessoas. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, quanto tempo você ora, quanto tempo você busca, quanto tempo você jejua para manifestar as curas, os milagres? Cara, eu não falo. Porque o meu nível de intimidade, o meu nível de relacionamento é diferente do seu.
E se eu passo isso para você, você está gerando uma fórmula onde você vai fazer igual somente para manifestar algo. E você não vai fazer para estar com Ele, porque você ama Ele, porque você quer Ele. Mas você só quer manifestar às vezes as coisas. Ou seja, não é Deus que vai te usar, é você que vai usar Deus. Você precisa entrar naquele lugar, no lugar de intimidade, até que tudo se torne real. Eu vejo pessoas dizendo: pastor, hoje eu vou pregar, e hoje eu vou ministrar isso, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou operar assim, eu vou ministrar um som, e eu fico. E a pessoa: eu vou. Tá ok? Termina um culto, eu falo: e aí, irmão, como é que foi lá? Pastor, não aconteceu nada não, o povo com o coração fechado. Não é o povo que estava com o coração fechado, querido. É que você disse eu, você colocou o que você queria manifestar. Mas o segredo é o que o Espírito Santo ele quer fazer. Nem Jesus fazia as suas vontades, ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Para que você ande numa dimensão maior do poder de Deus, você precisa entrar numa dimensão maior de rendição, de intimidade com Ele. Jesus só fazia o que via e ouvia o Pai falar e fazer. Toda vez que Jesus se preenchia no lugar secreto, na intimidade, Ele manifestava publicamente, Ele voltava para o lugar de ambiente, o lugar de intimidade, onde os desenhos proféticos de Deus eram liberados sobre Ele, os comandos eram enviados para o próprio Jesus e Ele manifestava. Quando Jesus ele reúne os seus 12 discípulos, Ele não disse: olha, vão e façam. Ele disse: ei, venham estar comigo. Se assentem aqui. Eu preciso compartilhar com vocês o que é ser guiado pelo Espírito. Eu preciso compartilhar com vocês como funcionam os desenhos proféticos, como Deus se movimenta, como Deus age. Eu preciso revelar para vocês o coração do Pai, porque eu não quero que vocês sejam mais um que estão praticando, mas eu quero que vocês sejam alguém que entendam o que é ter um relacionamento com Ele acima de todas as coisas. Eu quero que vocês entendam o que é ser filhos maduros. Filhos que apenas não manifestam, mas que revelam o coração do Pai. Que você nesse dia possa entender o coração do Pai. Sabe, queridos, essa é a palavra que eu senti de trazer aqui para você hoje. Entenda o coração do Pai. Entenda aquilo que o Pai ele quer comunicar a você. Siga os desenhos proféticos de Deus. Nesse ano, restaure o altar de intimidade. Na intimidade é que você recebe as direções, é na intimidade que você recebe os comandos. Pare de fazer. E você tem que forçar para fazer algo que Deus não te pediu para fazer. Somente para você manter um status, manter um título, dizer: olha, ele flui, ele acontece, então, sabe? É aquela mentalidade: ele é usado em profecia, então eu vou levar ele na minha igreja, porque quando ele chegar lá, ele vai profetizar, ele vai revelar, então ele tem que fazer isso, porque se ele foi e não revelou, não profetizou, não fez nada, não valeu a pena. Ei, você não é conhecido pelo que você faz, você é conhecido por quem Ele é em você. Entenda uma coisa, não coloque rótulos em pessoas: ela é usada nisso. Tudo bem você reconhecer, mas você não é o que você produz. Você é quem Ele é em você e quem você é nele. Haramanto coriandalabaço. É a realidade dele dentro de você. Jesus não ficou conhecido pelo que ele fez. Jesus ficou conhecido por quem o Pai era nele e quem ele era no Pai. Aleluia. João é conhecido como discípulo do amor porque ele entendeu que maior do que manifestar era estar com ele. Cara, João estava com ele. João foi o último a receber uma revelação lá na ilha de Patmos acerca do Apocalipse, o livro da revelação, onde Deus começa a trazer revelações extraordinárias que muitas vezes até hoje nós não conseguimos compreender o nível de maturidade, o nível de intimidade, o nível de revelação que João andava. Imagina Enoque, que andou no nível de intimidade com Deus, ao ponto de Deus dizer: ei, Enoque, vem.
A Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si, porque Enoque decidiu andar com Deus. Não foi Deus que andou com Enoque, Enoque andou com Deus. Ficou tão parecido com Deus, conseguiu entender o coração de Deus ao ponto de entrar numa dimensão aonde aqueles que estavam ao seu lado não conseguiam compreender. A Bíblia diz que aqueles que são espiritual discernem espiritualmente todas as coisas. Sabe o que isso significa? Cara, existem coisas em Deus que muitos não vão conseguir entender. Somente aqueles que têm a maturidade gerada pelo lugar de autoridade, pelo lugar de redenção, pelo lugar de intimidade, pelo lugar de entrega. Não terceirize a sua intimidade. Obrigado, Jesus. Olha só, o Senhor me trouxe aquele texto que ele diz que chegará naqueles dias e muitos vão dizer: Pai, Jesus, eu curei em Teu nome, eu expulsei em Teu nome, eu fiz tudo isso. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe, esse texto fala de intimidade. Não adianta nós fazermos, mas Ele não nos conhecer. Maior do que manifestar é estar com Ele, é permanecer com Ele. Sabe, os grandes homens e mulheres de Deus, eles não abriam mão do seu tempo de relacionamento. Enquanto o poder for prioridade para você, a intimidade nunca será. Mas quando a intimidade for prioridade para você, o poder vai se manifestar e você vai conduzir outras pessoas para o local de intimidade. Amém? Que o Pai te abençoe com essa palavra. Comente, curta, compartilhe, se inscreva. Busque a intimidade, o poder é a consequência. Não que você não tenha que buscar, mas a sua prioridade revela o nível que você vai viver. Amém? Que o Senhor Ele te abençoe e Ele fale com você. No precioso nome de Jesus. Até a próxima e fica na paz.